os principais destaques do final de semana e também receber aqui no nosso estúdio CBN a deputada federal Coronel Fernanda, do PL, aqui de Mato Grosso. Deputada, seja bem-vinda mais uma vez aqui à CBN Cuiabá. É um prazer abrir aqui a nossa semana conversando um pouquinho com a senhora e tratando de pautas tão importantes aqui para o nosso estado. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes da CBN. Obrigada, Camila, Igor Tax, Pedro. É sempre bom poder falar com o povo do meu estado, o povo da minha cidade, Cuiabá, Várzea Grande, e está passando o que está acontecendo na Câmara Federal, no Congresso Federal. Muito bem, tem temas importantes, né, Igor, para a gente tratar, mas, deputada, eu não posso deixar de iniciar também falando desse assunto. Há pouco a gente conversava aqui com a nossa audiência, a gente acompanhou nos noticiários aí ao longo do final de semana, né, infelizmente, mais uma tragédia, mais um feminicídio registrado aqui na nossa capital ontem, né, ali pegou todo mundo, né, um crime, mais uma vez, bastante chocante, mas um policial militar matou a própria esposa, um crime que aconteceu ali no bairro Praeirinho, aqui na capital, e mais uma vez, né, Cuiabá, Mato Grosso, aí sendo manchete por conta de casos dessa natureza. E aí, paralelo a isso, a senhora está assumindo oficialmente agora, né, a Procuradoria da Câmara, a Procuradoria da Mulher, perdão, na Câmara dos Deputados, e eu queria que a senhora começasse, inclusive, tratando desse assunto para a nossa audiência, né, mais um crime chocante aqui no nosso estado, na nossa capital, mais uma mulher, né, vítima de uma situação dessa natureza. A atuação da senhora na Procuradoria da Mulher, que já é um fato histórico, né, a primeira mulher aqui do nosso estado a ocupar esse cargo. O que a gente pode ter de ganhos quando a gente fala de crimes tão chocantes, tão brutais que acontecem aqui no nosso estado, deputada? Camila, é uma notícia muito triste. Eu, como policial militar, a nossa formação é colocar em risco a nossa vida em prol do outro, né? E quando a gente vê a situação desse policial militar tirar a vida da sua esposa, para nós tem dupla dor, né? Dupla dor. Eu, como mulher, a dor de mais uma mulher perdendo sua vida por um crime tão bárbaro. E eu, como policial militar, porque não é isso que nós esperamos. Mas eu acredito que nós precisamos mudar alguma coisa, Camila. Desde a minha campanha de Senado, eu tenho falado que as leis estão mais duras, está se prendendo mais, mas não está se resolvendo o problema. Esses homens que estão cometendo esses crimes têm algum problema psicológico e isso está sendo ignorado pela justiça. Essa avaliação psicológica para ver qual é o grau, será que esse cidadão tem condições de voltar para a sociedade? Uhum. Será que esse cidadão... E aí a gente fica esperando ele matar primeiro para depois fazer uma avaliação dessa? Na primeira agressão, ele já deveria ser obrigado a passar por uma avaliação para evitar uma nova agressão. Ou, se não tem tratamento o que ele passa, que essa pessoa seja levada à prisão ou alguma forma de restrição, porque não dá mais. Mas isso também não podemos deixar de colocar as nossas críticas, porque hoje não se tem um efetivo suficiente de policiais civis, militares, na rua para dar aquela sensação de segurança. Nós não temos aí ações efetivas. Nós temos muitas likes, muitas mensagens na rede social, mas pouca efetividade disso, uhum, né? É um tema triste, é um dia triste para essa família e só posso deixar nesse momento meus sentimentos a todos eles e tentar lá no Congresso estudar como procuradora, achar um termo, algo que a gente possa realmente fazer para diminuir, porque tem uma lei, tem penas pesadas, mas ainda continuamos recebendo todos os dias, principalmente aqui no estado de Mato Grosso. E aí eu faço aqui um clamor ao governador Mauro Mendes, que seja criado aqui o batalhão para atendimento de mulheres vítimas de violência. Eu lembro quando eu era aspirante, nós tínhamos o batalhão feminino, a companhia feminina, quer dizer, e nós tínhamos a responsabilidade de fazer atendimentos, tudo que estivesse voltado para as mulheres. Uhum. Nós tínhamos uma efetividade muito grande naquela época. E hoje, as atividades, nós temos aí um BOP, nós temos aí um ROTAM, mas nós não temos um batalhão para atender principalmente esse tipo de ocorrência que virou rotina. Eu acho que temos que fazer alguma coisa
urgente. Não dá para o Mato Grosso ser o campeão do agro e ser o estado campeão de morte de mulheres. E quando a gente fala, só aproveitando o gancho, deputada, dessas ações efetivas que podem partir da Procuradoria da Mulher, né? A senhora, enquanto deputada federal também, policial, militar, o que a senhora pensa que pode ser feito já como uma medida emergencial? O que pode ser colocado em prática já nesse instante? Agora, terça-feira, eu tomo posse de fato lá na Procuradoria. E uma das ações dessa é a gente trabalhar junto aos deputados federais, através das pesquisas, porque lá nós também temos o observatório, pedir para o observatório uma ação urgente para que a gente possa tomar uma atitude parlamentar, legislativa, para auxiliar no combate à violência contra a mulher. E, além disso, também está buscando junto aos estados brasileiros uma ação efetiva e entender por que tem estados que esse tipo de violência é menos e por que o nosso estado, meu estado, tem um índice tão alto de violência contra as mulheres. Igor, Pedro, fiquem à vontade. Deputada, esse é um assunto triste, recorrente, e que na medida que a gente não dá o tom necessário, não cobre enquanto imprensa, não dá o tamanho que se deva dar a esse tipo de notícia, elas vão se confundindo. São tantos casos que as pessoas vão achando que é o mesmo caso que está se repetindo, que é um desdobramento, e não é, são casos novos. Com a experiência de policial militar, de coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, agora de deputada federal, aqui em Mato Grosso, alguns políticos, o próprio governador fala endurecimento das leis. E nós tivemos aqui, saindo de Mato Grosso, a própria senadora Margarete, depois a deputada Gisela, que foi relatora, de um grande endurecimento a essas leis. Me parece que o caso não é um endurecimento. O cidadão, quando ele está cometendo esse crime, ele não está muito preocupado com a dosimetria da pena, não está preocupado com a pena. Em alguns casos, em alguns países, onde o cidadão deixa de estar preocupado com a pena, são dois caminhos. Ou ele é, de alguma maneira, psicológico, psiquiátrico e até antropológico, ou em outros casos o Congresso entende que deve caminhar para uma prisão perpétua ou pena de morte. Ou seja, se você não corrige uma anomalia psiquiátrica, e daqui a pouco esse cidadão vai conviver em sociedade novamente, vai voltar a praticar crime, as autoridades entendem que ele não pode de maneira nenhuma conviver mais com a sociedade para crimes bárbaros. Não só crime contra as mulheres, mas crime contra a família, quando mata mãe, mata filho. Você acha que o que precisa, qual caminho seguir agora? Como deputada federal, a senhora pensa em qual caminho seguir para esses crimes bárbaros? É o caminho de um auxílio psiquiátrico a esses autores, entender o que está acontecendo, ou já caminhar para uma pena mais dura, no caso, prisão perpétua? Acho que ambos, né? Igor, no ano de 2004 e 2010, durante os meus cursos, eu fiz durante as pós-graduações, eu fiz estudo de caso sobre violência doméstica, né? E naquela época lá, eu fiz uma defesa, porque assim, quando ia se atender violência Maria da Penha, ninguém queria ir na ocorrência. Porque chegava no momento da violência, logo que a polícia chegava, a mulher queria que a polícia impedisse a outra violência, mas ela não queria que o companheiro fosse preso. Então, isso desmistificava muito o atendimento. E eu fiz uma pesquisa exatamente sobre isso. O que eu identifiquei? Eu fiz mais ou menos 100 pesquisas. Eu fui atrás das vítimas. Eu entrevistei 100 mulheres naquela época. Todas elas foram recorrentes em dizer que aquele homem, porque elas já tinham vivência dentro da família dele, todos eles viveram em suas casas, quando crianças, violências também. Presenciaram o pai bater na mãe. Teve um caso que me chocou muito, que foi de uma mulher que o ex-companheiro dela vivenciou o pai trancando a mãe numa casinha de cachorro. E ele colocava comida e água por baixo de uma portinha, igual a gente coloca perto do cachorro. E ali depois que ele agredia a mãe desse futuro agressor, por dias, esse homem cresceu, se casou e tentou fazer a mesma coisa com a companheira dele. Então, não tem como você desmistificar a violência contra a mulher só pela dosimetria. Nós temos que fazer, sim, uma avaliação psicológica, uma psiquiátrica, porque
são círculos de repetições. E nós precisamos quebrar esse ciclo. Qual é a melhor forma? Eu acho que essa avaliação, ela deveria estar no rol, a partir do momento não é esperar a ocorrência mais grave, mas do primeiro atendimento, aquele cidadão ser obrigado a passar por uma avaliação psicológica. E se detectar algo que não tem cura, tem que sim fazer um encaminhamento ou para uma internação ou algo parecido, chega naquela mesma situação do estuprador. Se ele não tem como ele se tratar, nós temos que achar um meio termo para que aquele homem não agrida mais nenhuma mulher. Nós discutimos lá na Câmara, aprovamos o cadastro de agressores, para que as mulheres, vai ter um relacionamento com alguém, tenha facilidade de fazer essa pesquisa para saber se aquele homem já passou por uma ocorrência de violência. Não podemos esperar mais que ele mate para ser conhecido. Nós precisamos que ele seja conhecido antes, para que novas mulheres não sejam vítimas deles. São tantas ações que nós precisamos tomar, mas precisamos ter coragem, porque quando a gente aprova isso no Congresso, aí a esquerda vai lá e fala, não, você não pode expor a imagem desse homem. Você não pode prendê-lo na pena máxima. Você não pode. Então, nós precisamos parar com isso e deixar de falar da morte da mulher como um ato normal e passar a realmente achar meios para que isso não aconteça mais. E a avaliação, eu tenho batido muito nessa tecla. A avaliação psicológica, psiquiátrica desse homem, desse agressor, precisa ser colocada em prática. Não dá mais só para registrar um boletim de ocorrência. Tem que fazer algumas medidas protetivas mais efetivas. Obrigado, deputado. 8h30. Dá tempo, Pedro, de seguir? Vamos precisar fazer uma pausa, um intervalo bem rapidinho e uma pausa obrigatória para a rede, deputada, mas na sequência a gente volta para tratar deste e de outros assuntos por aqui. É bem rápido. Ideologias em torno de uma causa comum, deputada. Para mim vai ser tranquilo isso. Eu já estava fazendo essa conjuntura quando eu aceitei o convite para ser a procuradora da mulher. A presidente a deputada Jaque Rocha, do PT, ela faz parte também desse grupo. Nós somos 3 deputadas e tem que haver um relacionamento harmonioso. Eu sempre falo que eu trato muito bem as pessoas com respeito, desde que elas me respeitem. Mas tem temas que são únicos para todas nós, e tem temas que são à parte, né? Por exemplo, defesa da mulher, câncer, falar igual a deputada Soraya Santos sempre fala, câncer não tem partido, câncer, ele existe e nós precisamos combater. A mulher é uma das maiores vítimas do câncer de mama, câncer de útero, e precisamos estar juntas ali. Quando o tema for em defesa do direito das mulheres, forem temas que você possa vir agregar algo, nós estaremos juntos. Agora, a partir do momento que tiver temas que venham afrontando tudo aquilo que eu acredito, não tem como você trabalhar juntos. Claro, eu vou respeitar o posicionamento delas, elas respeitem o meu posicionamento, assim tem sido tratado, porque antes de ser procuradora, Pedro, eu era líder da bancada feminina da Câmara Federal do PL, né? Então, havia sempre esses embates, principalmente quando nós tínhamos que tratar de projetos de lei. E em alguns pontos nós não concordávamos, principalmente naqueles onde havia a palavra gênero, que iam de encontro com nossos entendimentos, isso não tinha acordo. Agora, nos temas que são em defesa da criança, em defesa da mulher, promover melhor condições de vida para a mulher, vamos estar juntos, porque o tema é superior a partido, é superior à ideologia, ele tem objetivo. Agora, deixar bem claro mais uma vez, isso não quer dizer que eu vou estar do lado. Nós vamos estar convivendo no mesmo ambiente, com objetivos de trazer algo de melhor para as mulheres e crianças. Caso contrário, não. Deputada, só uma dúvida aqui ainda com relação a essa situação da segurança pública, né? Principalmente voltando as nossas atenções aqui para Mato Grosso. Final de semana, a Folha de São Paulo soltou ali um levantamento dizendo que diversas bancadas aqui aliás, inclusive a bancada de Mato Grosso, mas acho que 7 dos 10 estados mais violentos do país, os parlamentares não teriam destinado emendas para a área da segurança pública. Inclusive esse que deve ser um dos principais temas
temas também para a campanha eleitoral do próximo ano. E aí tem esse levantamento da Folha, incluindo Mato Grosso. E aí, segundo a reportagem cita, né, há uma contradição ali com o discurso de que a segurança pública deve ser tratada como prioridade. Enfim, diante de tudo isso que a gente falou, houve destinação de emendas da bancada de Mato Grosso, dos deputados de Mato Grosso aqui para o nosso estado e particularmente da senhora também? Houve, sim. O que acontece? A bancada ela se reúne, decide os pontos que vão ser atendidos e entre eles nós conversamos antes com o governador do estado. Existem rúbricas que precisam ser criadas e não existe uma rúbrica específica para a segurança pública. Nós temos que mandar o recurso para o governo do estado. Mandamos o recurso para a saúde do governo do estado, é um recurso menos burocrático, ele vem direto para o estado. O governo do estado, em vez de ele colocar mais dinheiro na saúde, vamos dizer assim, aquele valor que está sobrando, ele coloca na segurança pública. Então, essa composição é feita com o governador do estado, entendeu? A bancada, ela não toma só iniciativa sem antes conversar. Na última reunião que nós tivemos, eu conversei muito com o Fábio Garcia, nós tivemos uma reunião anterior com o governador Mauro Mendes, porque nós precisamos atender não só a segurança pública, também como a educação e outras áreas. Então, o recurso que a gente encaminha para a saúde, que deve entrar agora, teve um ano passado, vai entrar esse ano, sempre tem, por exemplo, nas conversas que eu tive com o governador, eu mandei recurso, por exemplo, para o PROERD. Eu mandei recurso para a reforma do 3º Batalhão. O Assis mandou recurso também para a segurança pública. Eu me lembro agora, todos nós mandamos. E vamos mandar mais uma vez. Agora, o que a Folha me perguntou, e eles me questionaram, por que eu não mandei recurso para o Ministério da Justiça e Segurança. Eu falei que eu não vou mandar recurso para o Ministério, se eu posso mandar direto para o governo do estado. Eu quero atender o meu estado. Né? Se eu mando recurso para o Ministério, chegando lá ele pode fazer a redivisão disso. Dentro dos projetos, e nós estamos aí com uma discussão da PEC da segurança. Ele vai usar o meu dinheiro, o dinheiro que me dá direito de fazer investimentos no meu estado, para ele fazer a PEC da segurança, que está sendo um tema discutido entre os estados, que ninguém está concordando com aquilo. Se eu tiver que fazer opções, eu vou fazer opções sempre para mandar recurso direto para o meu estado. 8h44. Igor Tax, fica à vontade, você que está sintonizando agora. A deputada Coronel Fernanda conversa conosco nesta manhã. Quero aproveitar a presença da deputada federal para falar um pouco de política. O processo eleitoral do ano que vem já está bem antecipado, como aconteceu nas eleições municipais. Já. Não se fala em outra coisa em Mato Grosso do que nas eleições de 2026. Vários cenários, pesquisas saindo, pesquisas importantes, com cenários imprevistos, federações sendo feitas, fusões que vão impactar diretamente nas eleições aqui. E, obviamente, o PL foi o partido que saiu mais fortalecido da eleição municipal. Levando em conta que nós teremos aí 2 vagas que não serão disputadas por aqueles que foram eleitos na eleição de 2022. O primeiro, o prefeito Abílio, que não é candidato, porque é o prefeito da capital. E, infelizmente, a deputada Amália, que faleceu. Como o PL se organiza para manter esses votos, para manter o número de deputados que teve na última eleição, ou ampliá-lo, já que existe a possibilidade de aumentar o número de vagas na Câmara Federal, e como, na sua visão, o PL estará para a eleição do ano que vem nas disputas majoritárias. O nome do deputado Zé Medeiros não pontuou muito bem nessas pesquisas, se esperava que ele se pontuasse melhor nessas pesquisas que foram divulgadas. Existe a expectativa por um posicionamento do PL com relação à disputa ao governo. Se de fato vai ter candidatura própria, se essa candidatura é a do Wellington Fagundes, ou se vai compor junto a outros partidos. Qual que é a sua opinião com relação a esses dados que eu trouxe? Primeiro, vamos começar do governo para baixo, mais fácil. O PL é um partido forte, nós já temos um planejamento, o presidente do partido estadual, Ananias Filho, ele já está fazendo essa construção. Claro que para governo, um candidato natural é o senador Wellington Fagundes, que já está trabalhando, está correndo trecho, tem serviço prestado para o Mato Grosso e está fazendo o seu papel. Ele está vindo forte. Não há um outro nome dentro do partido. Pode surgir? Pode surgir. Mas hoje nós não temos filiado ao partido outro nome. Senado. O senador, o nosso pré-candidato ao Senado
é o José Medeiros, né? Ele está vindo, o problema é que ele pode até não estar pontuado, mas nem começou ainda. Nós vamos aguardar para frente, porque muita água vai rolar ainda, muita coisa está para acontecer. Nós temos notícias aí que talvez possam abalar a estrutura da política de 2026. Então, nós temos muita coisa acontecendo. Temos 2 pessoas que estão pontuando bem nas pesquisas, mas eu acredito que seja em virtude dessa discussão de rivalidade que está em toda a mídia mato-grossense. Fica mais fácil o nome, para as pessoas lembrarem, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acredito que o Medeiros vai estar muito bem pontuado, ele não está ainda em pré-campanha, ele vai vir, e na hora que ele vir, aí a gente tem que ter realmente uma avaliação. Em relação à futura bancada de deputados federais do PL, nós temos nomes fortes para compor a bancada. O grupo está unido e eu tenho certeza que o PL, mais uma vez, vai fazer história no Mato Grosso. Vou aproveitar a deixa, deputada, e a senhora está em Brasília, está acompanhando lá junto com a bancada do seu partido, junto às lideranças nacionais da direita, o próprio ex-presidente Bolsonaro. Existe hoje uma grande dúvida do cenário eleitoral do ano que vem, porque é óbvio que o ex-presidente é a maior liderança da direita e uma das maiores lideranças políticas do país, mas está impossibilitado pela lei de ser candidato à presidência, aliás, a qualquer cargo. E o TSE não dá sinais de que vai mudar isso. Ao contrário, a justiça dá sinais de que quer julgar, condenar e prender Bolsonaro. Esses são os sinais. Levando isso em conta, o presidente Bolsonaro continua com campanha. Não, eu sou candidato e ele pode, de fato, se tiver em liberdade, lançar a candidatura e até meados de setembro ter nome, adesivo, programa eleitoral e tudo mais. Causa preocupação essa indefinição, ou seja, a direita tem grandes nomes, diferente da esquerda, que só tem o Lula, que é o atual presidente. A direita tem vários nomes ali circulando em torno do Bolsonaro, aguardando o aval dele, não habemos candidato. Se o Bolsonaro realmente não for candidato, falar, vai ser você, José. O José tem chance de ser o presidente da República. E aí, obviamente, os governadores têm uma participação maior, têm uma chance maior. Mas tem alguma preocupação em Brasília, dentro da direita, com essa demora, essa indefinição do que pode acontecer na eleição do ano que vem para a presidência da República? Não, o presidente Bolsonaro está tranquilo, nós estamos tranquilos, está definido o nosso pré-candidato a presidente da República, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ele é o líder, ele é a pessoa que planeja, é ele que é o organizador de toda a direita no Brasil, e nós estamos aqui para ajudá-lo no que for necessário. É como eu disse, Igor, tem muita água para correr. E eu creio, tem sinais do lado de lá, mas nós temos fé do lado de cá que as coisas vão mudar. Caso ele não seja o candidato, quem ele seria? É Jair Messias Bolsonaro. Então tá bom. Deputada, só aproveitando aqui, o Adriano ficou curioso. Ele falou assim, abalar as estruturas seria a candidatura do Balbinotti ao governo do estado? Do que exatamente a senhora está falando aí que pode acontecer? Não tem nada a ver com o Balbinotti, não. Eu só posso dizer isso, não tem nada a ver com o Balbinotti, mas são coisas da política, né? A política, ela muda a todo momento, ela tem novidades a todo momento, e nós temos que trabalhar para que as coisas realmente aconteçam e que o povo receba o nosso trabalho para que ele seja beneficiado. Então, quando eu falo as estruturas, muita coisa pode acontecer, muitas ações sociais podem acontecer. Eu tenho que acreditar, e eu tenho isso comigo, de ser sempre coisas boas. Hoje, a estrutura de 2026 está à disputa a eleição de vários cargos. A exemplo do que está para acontecer, a mudança das eleições para unificar as eleições, né, aumento de mandatos. Imagina se acontece isso ano que vem. Então, são coisas que estão acontecendo em Brasília de forma muito rápida, outras muito lenta, né? Não na mesma velocidade, mas que podem realmente mudar todo o ambiente político do Mato Grosso e do Brasil. 8h51, Pedro, sei que você quer também falar, né, da CPMI, um outro assunto que a gente está tratando também aqui ao longo das últimas semanas, ou tem mais alguma questão aí também de eleição? Fica à vontade, meu amigo, quase caminhando para a reta final por aqui. Aproveitar, né, essa reta final, Camila, e tratar também nesse assunto, né, deputada, em relação à CPMI do INSS, a senhora foi uma das que protocolou ali junto
a Câmara e a senadora Damares no Senado, mas há também ali uma discussão da possibilidade de adiamento da leitura do requerimento. Já foi, né, adiado e tem uma previsão de dia 17 de junho. A senhora entende que de fato isso possa acontecer ou isso também já faz parte de uma manobra política para que essa situação seja adiada e adiada cada vez mais? Pedro, só primeiro esclarecer, eu sou a autora da CPMI, tá? Eu sou a autora, eu fiz o pedido, o requerimento, estudei toda a situação, pedi para que a Damares pudesse ser minha coautora, ela aceitou, e nós começamos a caminhar junto para pegar as assinaturas, tanto do Senado como da Câmara Federal, e fomos exitosas nessa nossa ação. A CPMI está com assinaturas acima do necessário, já passamos 50% dos senadores. Aqui no Mato Grosso, só 2 parlamentares não assinaram ainda, que eu tenho informação, mas eu acredito que no dia, era para ser agora dia 27, mas houve uma questão, não foi adiado por tentar atrapalhar a CPMI, foi adiado por uma questão administrativa mesmo. O que acontece? Os líderes não tinham ainda definido quais vetos seriam colocados em pauta para o dia 27 e como seria o posicionamento dos partidos, né? Porque precisa haver uma conversa anterior à própria sessão para que se defina quais temas serão debatidos ali no plenário. E o presidente do Congresso havia cobrado isso dos líderes partidários, o qual foi feita a reunião na última semana, e todos eles em conjunto definiram que a sessão precisava ser agora no mês de junho e não mais em maio, porque eles não teriam tempo de se reunir com as bases e definir os temas. Então eu acredito que vai acontecer. O senador Davi Alcolumbre já deu a palavra dele, que ele vai ler o requerimento, e o trabalho está sendo feito agora para composição. Quais são os parlamentares que irão fazer parte dessa CPMI? A partir de agora, eu não me preocupo mais em relação à leitura, que isso já está resolvido. A minha maior preocupação agora, Pedro, é quem são as pessoas, quem são os parlamentares que farão parte da CPMI. Esse é o problema nosso agora. Nós temos que fazer um trabalho de bastidores para que a gente tenha a maioria da composição da CPMI. E, senadora, deputada. Toma posse. Deputada, a senhora acha que essa investigação, né, ela pode abrir caminho para uma eventual reformulação ali no modelo, tanto de concessão desses benefícios, como também de fiscalização? Eu acho, eu vejo que o trabalhador ele não é valorizado da forma que ele precisa. A Previdência ela era para tratar dos trabalhadores, e hoje ele é um armário cheio de cabides, né? E quem paga a conta é o trabalhador. Quem é prejudicado é o trabalhador, porque acaba recebendo um tratamento não adequado, e nós temos que mudar. Mas o mais importante da CPMI é colocar para todo mundo saber o que está acontecendo. Todo dia eu estou recebendo denúncias, né? Denúncias de sindicatos e associações se passando pelo aposentado, pelo pensionista, forjando identidade, forjando assinaturas, forjando digitais, para poder ter essa arrecadação. Eu acabei de ver o jornal agora de manhã, antes de eu vir para cá, tá lá, governo começa a fazer os ressarcimentos, está previsto aí 3 milhões de reais, está previsto 3 bilhões de reais, mas o prejuízo foi de 6. Não foi de 3, mas não foi eles de falam 2. que é culpa do Bolsonaro, deputada. Teve um militante agora na vinda do Lula, durante a vinda do Lula, falando, não, mas isso aí começou lá no governo Bolsonaro. Tal. Isso aí, o problema é que isso começou e perpetuou no governo do PT, né? O problema é esse, 2023 não era Bolsonaro que estava no governo, era o PT, era o Lula, e a maior instituição que é a CONTAG, quem comanda a CONTAG é o irmão do Lula. Então, vamos parar com isso, vamos assumir a responsabilidade, vestir a carapuça aí e parar com essa conversa fiada. O que eu quero agora é botar atrás das grades os vagabundos marginais que roubaram o aposentado e o pensionista e fazer com que esse valor seja devolvido, não desse jeitinho que eles estão querendo, não. Sem juros, sem correção monetária, precisa indenizar os nossos aposentados e pensionistas sim, porque a Previdência não é a Casa da Mãe Joana, não. É um órgão que tem por obrigação proteger os aposentados e pensionistas e não negociar dados de informações, não negociar facilidades para a turma do Lula ficarem bilionários, como está acontecendo aí e nós estamos vendo todos os dias. Não dá.
Ô, deputada, 8h56, eu recebi várias mensagens aqui, eu não vou conseguir colocar todo mundo no ar, mas muita gente falando sobre aquelas nossas primeiras pautas ali com relação à segurança pública, também algumas situações aqui de medidas que poderiam ser adotadas no enfrentamento aí à violência contra a mulher. Agradecer a participação aqui das pessoas, mas tem muita gente aqui, ó, por exemplo, o seu João Maria mandou, eu acho que é João Maria o nome dele aqui, tá mandando um áudio, até me cobrou e falou, Camila, você não vai colocar meu áudio no ar, não? O Adriano também fez o mesmo questionamento, o Oséias também passou por aqui, o Alfredo, todos estão falando assim, na mesma linha, eu vou tentar resumir, eles estão falando, Camila, eu vejo pouca atuação da deputada Coronel Fernanda em prol do nosso estado, vejo mais, o seu João, por exemplo, ele citou assim que a senhora estaria sempre só para servir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, reunindo aqui essas críticas, muitos apontamentos que fizeram com relação à senhora, né? Como é que a senhora responde? Acha que são válidas, são justas essas críticas de que a senhora não estaria atuando em prol do nosso estado? Não, se atuar em prol do nosso estado eu impedir que 2 municípios do estado perdessem as suas áreas urbana e rural, como aconteceu na nossa região do Araguaia, se defender para que isso não aconteça e lutar, ir para meio da mata, se isso não é defender o estado, eu não sei o que é defender o estado. Defender o estado é colocar emendas parlamentares nos lugares necessários, onde a população de cada município está precisando. Se eu estou fazendo isso, e isso não é considerado por essas pessoas como trabalho para o estado, eu não sei o que é trabalhar pelo estado. Discutir segurança pública, discutir a defesa do agronegócio, brigar para que a moratória acabe e não traga mais prejuízo financeiro para o estado. Porque o produtor rural já está tendo prejuízo, mas as consequências desse prejuízo do produtor rural, ele se espalha pela população do estado de Mato Grosso. Se isso não é defender o estado, eu não sei o que é defender o estado. Defender para que as mulheres venham para a política, porque eu preciso de mais mulheres na política, mulheres que queiram fazer a diferença, proteger essas mulheres, políticos verdadeiros, venham para a política para que a gente faça a diferença. Se isso não é defender o estado, eu não sei o que é defender o estado. Agora, uma coisa eu sei, defender a esquerda jamais. Se Deus quiser, nós vamos colocar atrás das grades essa turma que tem roubado o nosso país, tirado o futuro dos nossos filhos, acabado com nossos sonhos, impedindo que os mercados, que a gente possa ir no mercado e fazer uma compra decente e digna, e não viver de miséria e de Bolsa Família. Isso eu vou estar impedindo, porque eu estou protegendo o meu estado quando eu digo não. E mais uma vez, sou matogrossense, sou cuiabana, nasci e fui criada em Cuiabá. Meus filhos são criados em Cuiabá, nasceram em Cuiabá, meus netos nasceram em Cuiabá. A minha história, a minha vida é aqui no meu estado. E enquanto parlamentar, enquanto policial militar, enquanto mãe, mulher e matogrossense, a minha vida vai ser dedicada ao estado de Mato Grosso. Deputada, estamos aqui na hora já do nosso repórter, mas queria agradecer a participação da senhora. Fica à vontade aí para se despedir da nossa audiência. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, é um prazer sempre estar podendo falar com todo o povo do estado de Mato Grosso. Quem quiser mandar pergunta para mim, pode mandar no meu Instagram. Tá cheio de gente aqui já conversando com a senhora, que eu não vou conseguir colocar no ar. Coronel Fernanda, MT, pode mandar pergunta, eu respondo com o maior prazer. Aceito críticas, porque é com a crítica que a gente cresce, com elogio demais a gente se engana. E eu faço questão de ler as críticas e também os elogios, de vez em quando é bom se mimar, né? Quero me mimar, mas as críticas têm me feito crescer, melhorar a cada dia. Mas, antes de tudo, o meu compromisso com o estado de Mato Grosso é muito grande, porque é aqui que eu vivo e é aqui que eu vou morrer. 9 horas em ponto, a gente vai fazer um intervalo.